Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Aleluia. Isaías capítulo 17, versículo 9, está escrito assim na palavra de Deus. Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? A tradução que vocês estão usando está desse jeito, os irmãos que encontraram. Então, vocês que encontraram, vamos ler juntos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amoroso Pai Celeste, nós te damos graça por mais uma vez o Senhor ter cuidado de nós, por mais uma vez o Senhor ter olhado para nós, por mais uma vez o Senhor ter nos trazido até tua casa, Senhor. Estamos agradecidos a Ti por Tua bênção, por Tua misericórdia, por o Senhor ter nos dado força e saúde, e por agora podermos louvar o Teu santo nome, bendizer ao Senhor e adorar a Ti na beleza de Tua santidade e aprender do Senhor no Teu santo templo. Pai bendito, que nesse instante possamos deixar de lado todas as nossas preocupações e afazeres do dia a dia, e que possamos nos dedicar de corpo, alma e espírito ao aprendizado da Tua palavra, a conhecer a respeito do Senhor nosso Deus, daquele que vive e reina para todo sempre. Ajuda Teus filhos e perdoa os nossos pecados e as nossas incredulidades, e que possamos mais uma vez sairmos daqui recompensados com a ministração da Tua palavra. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Senhor. Podeis sentar. Sendo este já o culto de número 4, que estamos aprendendo sobre este tema, a respeito das duas naturezas, e cada vez nós tomamos um tema diferente, mas sendo que o assunto trata disso, sobre as nossas duas naturezas, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre mente carnal e coração enganoso. Mente carnal e coração enganoso. E nós já aprendemos que cada vez que a Bíblia fala sobre o coração do homem, está falando sobre o entendimento. E sendo que o coração natural, o qual é enganoso em todas as coisas, e ainda desesperadamente mau, sabe? É uma coisa desesperadora, o tanto que o nosso coração é mau. Não estou falando de um músculo. Estou falando daquilo que a Bíblia fala sobre o coração, que é o nosso entendimento. O nosso entendimento. Ele é tão enganoso que constantemente engana a nós e nos atraiçoa. Rapidamente, nós nos sentimos traídos com os nossos próprios pensamentos, com aquilo que achamos que sabemos, com o nosso entendimento. E é algo tão íntimo que às vezes você pensa que conhece a si mesmo. Como aquele adágio popular bem antigo dos gregos, jovem, conhece-te a ti mesmo. Como o outro, médico, por que não curas a ti mesmo? E poderíamos sair dizendo muitas coisas com respeito ao nosso dia a dia. Mas o certo é que, de acordo com as palavras de Isaías, o nosso coração é tão perverso, é tão enganoso, que ninguém pode conhecê-lo a não ser Deus mesmo. Por isso, que quando você olha para uma pessoa e diz, aquilo é um homem de bom coração, aquela pessoa é uma pessoa de bom coração, ele tem um bom coração, só porque é uma pessoa bondosa, que faz obra de caridade, que te ajuda no momento de necessidade, que não diz não quando alguém precisa de tal pessoa, então rapidamente se diz, isso é uma boa pessoa, isso é uma pessoa de um coração bom.
E às vezes pela aparência, por a pessoa se aparecer muito bem, se comportar muito bem, ter uma presença agradável, então se acha que se tem um bom coração. E este foi um erro cometido pelo profeta Natã, quando, aliás, Samuel, né? Eu não lembro agora qual dos dois, mas talvez vocês lembrem mais fácil que eu. O certo é que Deus mandou ele ungir um dos filhos de Jessé. E Deus disse: um daqueles filhos é o rei de Israel. E Deus não disse para ele qual deles era. Mas Deus disse: olha, mande ele passar em sua frente, você saberá qual é deles, né? Eu te direi qual. E quando cada um dos filhos de Jessé foi passando diante do velho profeta, e quando ele viu Eliabe, ele se engraçou da presença de Eliabe e disse: com certeza é este o homem, porque olha o porte, olha a decência dele, olha a forma que ele caminha, olha como ele dá seus passos, né? E o profeta já ficou imaginando a coroa sobre aquela cabeça e disse: com certeza é esse. E Deus disse: você está olhando pela aparência, mas eu, o Senhor, olho, sondo os rins e os corações. Eu sondo o coração da pessoa. Quer dizer, eu sei o que ele tem por dentro, eu sei o que está nessa mentalidade, eu sei qual é as suas pretensões, que nem ele mesmo sabe. Entende? Hoje você não sabe quais são suas pretensões para o amanhã. E se amanhã, em todas as escolhas que forem colocadas diante de você, se você vai escolher o certo ou o errado, mas Deus já sabe de antemão. Deus tanto sabe de antemão que antes da fundação do mundo ele nos predestinou para filhos de adoção, mas os outros que ele não elegeu, não escolheu, porque Deus já sabia de antemão que essas pessoas nunca o conheceria como Deus, nunca o respeitaria como Deus. Então por isso que seus nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, foram escritos apenas aqueles que Deus sabia de antemão que o aceitaria, ou porque teria uma vindicação entre a presença, entre o ser humano presente, vivendo naquela determinada época, e o Deus que se apresenta na forma da palavra também naquela época. Então há uma correspondência entre os dois, e sobre esse, Deus escreveu os seus nomes no livro da vida, mas os outros não, porque Deus conhece o que está no interior do ser humano. E o Senhor Jesus, ele teve alguns ensinamentos sobre o coração, falando sobre o coração natural, ou a mente natural, o entendimento natural do homem. E no livro de São Mateus, no capítulo 15, versículo 19, o Senhor Jesus disse essas palavras, e eu creio que foi exatamente por aqui que nós encerramos um culto anterior sobre essa série das duas naturezas. Jesus disse: porque do coração procedem, em outras palavras, brotam, nascem, é gerado, entende? Porque do coração procedem os maus pensamentos. Então veja: mortes, que significa assassinatos, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunhos e blasfêmia. Tudo isto procede do coração do homem. E lembre-se que estamos falando de mente carnal e coração enganoso. Essas duas coisas estão em conjunto, uma vez que o coração é o entendimento, de acordo com o termo bíblico. Então observa as palavras de Jesus: do coração do homem procede os maus pensamentos. E você sabe que você pensa aqui, não aqui, no músculo. Observe: mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Então, as igrejas, o ensinamento, vamos dizer assim, religioso a respeito da boa conduta, da moral, do comportamento, da forma de vivermos da melhor forma possível, eles falam muito sobre uma mudança de coração. E as pessoas dizem: Deus mudou o meu coração, Deus mudou o meu coração. Mas no dia a dia, na sua vida, no progresso do seu aprendizado, demonstra que aquele coração não foi mudado. E que um novo coração que deveria ser dado não foi colocado ali. E está previsto isso nas Escrituras, que as pessoas falariam muitas dessas coisas. Elas falariam de um novo coração no homem. E isso corresponde à sua natureza, uma nova natureza. Mas, por mais que se tente, por mais que se
promulgue isto, que se fale para a sociedade mudar de vida e que tenha assuntos, estudos sobre comportamento, sobre moral, bons costumes, respeito e todas estas coisas. Entende? Por mais que se fale sobre isto, você vai ver que as pessoas continuarão de mal a pior. Porque o que se tenta fazer é melhorar o velho coração. O que se tenta fazer é melhorar o velho coração daquela pessoa. Então, um homem que mata, que rouba, que pratica determinadas coisas e que se tornam fora da lei, então a sociedade tem a lei para isto, então pega aquele homem e o coloca atrás das grades e tenta assim castigá-lo. Quer dizer, exclui ele do meio da sociedade. E você sabe que isto é algo tão feio, tão horrível, tão terrível. Tanto o que fez o errado, como também aquele que o excluiu da sociedade, pela forma que faz, que pratica, que executa a lei. Porque depois que o indivíduo, o elemento oculto aqui, pode ser qualquer um, é colocado em reclusão, creio que é esta palavra, o resultado é que agora a sociedade que foi lesada, que apanhou por causa daquilo, pais de famílias que morreram, jovens que foram estuprados, todas estas coisas. Então agora a sociedade vai sustentar aquele indivíduo e vai lhe dar uma boa vida, uma boa alimentação. E se não tiver, entende? Eles farão greve, destruirão tudo, até que o governo, a sociedade, as associações sinta-se, entende, na obrigação de cuidar dos direitos dele, daquela pessoa, porque ele continua tendo direitos e até mais do que você. E enquanto você sofre, se te faltar o pão pela manhã e se você não tiver o dinheiro para ir comprar, você vai ficar com fome até meio-dia, e se também não tiver aquilo para o almoço, você ficará com fome. Eles não passam por isto. Eles têm seu café da manhã, eles têm seu lanche, eles têm seu almoço, eles têm isso, têm aquilo, e tem tempo suficiente, enquanto você do lado de fora estará ralando dia e noite para sustentar sua casa, seus filhos, seus negócios e tudo mais. Eles não estão preocupados com isso, porque a comida deles vai ali. Então todo o tempo disponível que eles têm é para maquinar o mal, traçando novas estratégias, para quando estiverem fora fazer bem pior para aqueles que o sustentaram enquanto estavam lá. E está provado que esta não é a forma de mudar seus corações. Não é quando se pega o mau elemento, o de menor só na idade, mas o que não presta é de maior. Infelizmente, de uma forma vergonhosa, aí está a lei, a sociedade, as associações governamentais ou não governamentais, que sustentam a maioridade ainda só depois dos 18 anos. Mas esses miseráveis de menores estão acabando com a vida da sociedade. Vocês sabem que é assim. E quando é pego e colocado ali na FEBEM, aquilo não mudará seus corações. Essa é a diferença daqueles que se põem quietos para ouvir Deus, para aprender de Deus, e daqueles que dão as costas e não querem saber nada disso. E por um período de tempo essas pessoas se darão muito bem enquanto estão nestes corpos de carne, porque a sua representação ou o seu anjo, no termo da palavra, no sentido, entende? São anjos caídos, que enquanto essas pessoas estão em carne, manifestarão essa natureza caída, revoltosa contra Deus. E por isso que não prestam homenagem a esse Deus Todo-Poderoso enquanto estão nesses corpos. Porque o entendimento que eles têm é o entendimento tenebroso das trevas. E são guiados por guias que estão constantemente lhes dando novas formas de agir, novas estratégias para se darem bem enquanto estão nesta terra, enquanto estão neste mundo. Então isto, quando se leva para o lado religioso, a mesma coisa. O velho coração nunca será melhorado.
E esta é a questão. O coração velho do homem, o entendimento velho do homem, jamais será melhorado nem pela sociedade, nem pela religião. E o novo coração, ele não precisa, não necessita de ser melhorado. Ele não tem por que melhorar. Quando Deus te dá um novo coração, aquele novo coração não precisará nunca ser melhorado. Porque para isto você permanecerá na presença de Deus. Amém. Então esse coração não precisa ser melhorado. Espiritistas, teosofistas, todos esses termos, eles falariam de o sagrado no homem. Eles defendem o termo de o homem é sagrado, o homem é Deus, o homem é a divindade, e vamos nos integrar com a natureza, com o universo. É aquele blá 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 esquisito, bonito, que atrai milhares e milhares para esta porta larga, para este caminho aberto e largo. Mas, no entanto, eles tentam mostrar que o velho pensamento que vem do leste, entende? É o berço de toda a filosofia para poder penetrar nas religiões do oeste. E, mesmo nós sabemos que o pensamento oriental, sempre tem sido influenciado pelo pensamento religioso ocidental. E isto é, na verdade, como de fato é. Você sabe, o sol vem de um lado, se põe do outro. Você não vai ver ele fazendo ao contrário. Por isso que tudo, a luz, como disse Jesus, brilharia do Oriente até o Ocidente. Então, em todos os termos, também será desta forma. Mas a mentira é de Satanás. Ele é mentiroso. Contra tudo que é Deus, ele se põe em oposição. E até mesmo o homem, em tempos, enquanto vive, ele está obrigado a admitir esse tipo de coisa. Ele se esforça constantemente para mudar seu coração, para mudar sua maneira de ser. E todas as mudanças têm terminado em fracasso. Cada vez que você tenta ser melhor, cada vez que o homem e a mulher tenta ser um melhor indivíduo na sociedade, vai descobrir que entra em fracasso. Ele fracassa porque daí a pouco você descobre que está fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo. E isto, outro nome dado a isto é a natureza velha em atuação. Observe, começamos a falar sobre mente carnal e o coração enganoso. E para este mesmo termo, o apóstolo Paulo chamou de natureza velha, ou velha natureza. Então observe, a mente carnal, que é este aspecto da velha natureza, é ainda mais sério do que todos os outros termos que nós aprendemos dentro desta minissérie sobre as duas naturezas. A mente carnal é ainda uma coisa mais esquisita, mais perigosa para nós. Porque está muito relacionado aos nossos atos. A mente carnal está muito relacionado às condições, ao caráter. Mas isto tem uma relação com os pensamentos, as atividades mentais, aos arrazoamentos, entende? Às imaginações do homem natural. O amado apóstolo Paulo, quando ele escreveu a epístola aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 7, ele disse: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Talvez você já leu essas escrituras tantas vezes. Quantas vezes nós já temos lido a carta de Romanos e aprendemos sobre a carta de Romanos? Mas vamos olhar por esse enfoque deste pensamento agora, quando estamos focalizando à luz da palavra de Deus a respeito da natureza humana, ou das duas naturezas, ou desta luta entre a carne e o espírito, entre a sua carne e o espírito de Deus, que tenta a cada dia abrir caminho em cheio, derrubando as fileiras do inimigo para assumir o controle da tua vida. Observe as palavras de Paulo outra vez. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é. Isso significa não está, não tem nenhum compromisso,
não está sujeita à lei de Deus. Bem, quando você se torna escravo de alguém, então você vai servir aquela pessoa. Você serve aquela pessoa. Quando, isso está escrito nas Escrituras, quando você se faz servo do pecado, você vai servir ao pecado. Agora, Paulo escolheu ser servo de Cristo, por isso ele serviu a Cristo em tudo, em toda a sua vida. Agora você, pense nisso. Quando a inclinação da carne, quando o teu pensamento, quando a tua velha natureza, ela subjuga tudo e ela aflora, e os pensamentos do profundo do teu ser vêm à tona e aquilo é contrário à palavra de Deus, por que será que você faz tudo aquilo que Deus proíbe? Porque esta velha natureza, esta mente carnal, este coração enganoso, ele não está sujeito à lei de Deus. E por não estar sujeito à lei de Deus, enquanto você está com esta velha natureza reinando sobre você, você fará tudo aquilo que Deus diz: isto não é do meu agrado, isto não é meu, isto me entristece. Mas como aquela velha natureza não está nem aí para a vontade de Deus, porque não se sente nenhuma obrigação para com a vontade de Deus, para com a lei de Deus, então a pessoa faz o que bem queira fazer. E mesmo você sabendo que aquilo é errado, que não deveria estar fazendo, mas você não se sente na obrigação de se submeter àquilo que Deus diz: não faça, não haja assim. Por isso que é inimizade, é inimigo. A pessoa se torna então inimiga de Deus. Inimiga de Deus. E claro que sempre que se torna-se inimigo de algo, porque se tornou amigo de outro. Isso acontece no nosso dia a dia, até mesmo na nossa infância, na nossa juventude. Você era tão amiguinho de alguém, mas daí a pouco aquela pessoa, você já não gostou daquele jeito, encontra outro amigo ali e já passa a ter amizade com aquela pessoa e já não se sente mais atraído por aquele linguajar, já não quer caminhar junto, e a outra pessoa ficou-lhe comprido, me deixou, encontrou outra pessoa ali, já não é mais meu amigo, já não é mais minha amiga. Então achamos que com Deus é diferente. Deus é ciumento, gente. Deus, ele é zeloso. Quando você ouve falar na Bíblia Deus zeloso, está falando do quanto que ele é ciumento para com aquilo que é dele. Então, quando alguém esquece-se desta natureza de Deus, dessa natureza do Cordeiro, que está constantemente sendo colocada diante de você, quando a palavra vem a você, fazendo com que você pise em sua antiga natureza e subjugue seu corpo à servidão para poder servir à vontade de Deus, é porque Deus não aceita esse tipo de coisa que é do seu adversário. E a sua mente carnal, o teu pensamento carnal, tua velha natureza, ela sempre estará tentando crescer algum galho em algum lugar, dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui. Enquanto isso não for morto constantemente, você passe pelo total, eu disse a total processo do novo nascimento, você estará em problemas. Você estará em problema, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus. E Paulo disse: e em verdade não pode ser. Não pode uma inclinação da carne se submeter à vontade de Deus. Como? Não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com santidade. Claro que fará. Os desejos do coração do antigo, da velha natureza. E isto é o diabo reinando. Aí Paulo escreveu em Romanos 6: não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais. Ele sabia do que estava falando. Paulo sabia o que estava falando. E uma vez que pecado é incredulidade, e tudo aquilo que você sabe que as pessoas normais, por assim dizer, fazem, entende? É por um atributo do pecado, e que é incredulidade. Porque para poder você pecar, você descrê de algo. E quando realmente você crê, você tem um limite. Você não ultrapassa aquele limite, você sabe que estará caminhando para a morte. E se a palavra de Deus está em você, a palavra de Deus é vida, não tem nada a ver com morte espiritual, que é separação eterna de Deus. Estou sendo claro? Amém? Então observe isto: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus e em verdade não pode ser. Então estes são o contrário dos pensamentos de Deus, a inclinação da carne, entende? Eles foram manifestados há muito tempo. Não é de agora que estamos lutando contra isso.
Há muito tempo isto foi manifesto aqui na terra. Se você ver no livro de Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 5, está escrito assim: toda a imaginação dos pensamentos dos seus corações, ou do seu coração, era só má, continuamente. Ali houve a ruptura. Quando Deus disse: meu espírito não vai mais contender com o homem. Entende? Não vai mais contender com o homem. Eu arrependo-me de haver feito o homem. É claro que neste ponto, os críticos das Escrituras dizem: olha, como pode Deus se arrepender? Então ele não é Deus. E tem outra Escritura que diz: Deus não é homem para que se arrependa. E isso nós não vamos explicar nesse culto, porque temos culto separado para cada um desse tipo de coisa. Porque está escrito lá em Gênesis que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Mas não nesse culto. Será um tema somente para isto. Mas observe aqui. Esta inimizade contra Deus, a inclinação da carne, ou a inclinação da antiga natureza, ela começou a se manifestar há muito tempo. E está registrado no livro de Gênesis: toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Observe, Deus tem declarado, até mesmo desta mente da carne, que no livro de Isaías 55, versículo 8, está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, a mente carnal, ela significa, como se mostra em Romanos 8, 7, que Paulo chama a mente da carne, como está lá no original, no grego, plerônima, sarkas, mente da carne. Como é chamada no 9º artigo da Igreja da Inglaterra. Neste artigo da Igreja da Inglaterra, o artigo de número 9, declara que, observe essa declaração deste artigo: o pecado original não está de pé nos seguidores de Adão, abre aspas, aliás, parênteses, né? Aquele assim é o quê? Parênteses. Como os pelagianos falam vanamente, ou de uma forma vã. Fecha parênteses. Mas é a falta e corrupção da natureza de cada homem, que naturalmente é gerada da descendência de Adão, com que cada homem está muito longe de sua retidão original. E está de sua própria natureza, quer dizer, está em sua própria natureza, inclinado ao mal. Não culpe Adão pelos seus erros, por sua natureza pecaminosa. Isso está na sua própria natureza. Vamos continuar aqui. Inclinado ao mal. De maneira que a luxúria da carne sempre é contrária ao espírito, e, consequentemente, em cada pessoa nascida neste mundo, ele merece a condenação de Deus. Cada ser humano nascido neste mundo, inclusive eu e você, merece a condenação de Deus. Você quer ver 2 escrituras para isso? Jesus disse: não há bom a não ser o vosso Pai. Não há ninguém bom a não ser o vosso Pai Celestial. E Paulo disse: ninguém conhece a Deus. Ninguém está buscando o bem. Todos, a Bíblia diz, estavam separados de Deus, excluídos da economia de Deus. Se não fosse Cristo Jesus, que viesse nos redimir e nos buscar de volta e fazer a ponte de ligação de volta para Deus, você estaria irremediavelmente perdido. Isto é um fato. Exclamação bem grande, né? Tá bom, vamos continuar aqui com esse artigo. Observe. E, consequentemente, cada pessoa nascida nesse mundo, ele merece a condenação de Deus. E esta infecção da natureza caída, naqueles que são regenerados, com que a luxúria da carne, chamada no grego plarnema, sarkas, a qual alguns expõem à sabedoria,
Alguns a sensualidade, alguns o afeto, alguns o desejo da carne. Tudo isso que eu citei não está sujeita à lei de Deus. Tudo aquilo que corresponde à natureza que você herdou de seus pais. Observe o que William Branham disse: cada um de nós nascemos através de um desejo sexual dos nossos pais, e por isto já nascemos em pecado, formado em iniquidade, de acordo com as palavras de Davi. E isto porque o pecado original foi exatamente um ato praticado entre Eva e a serpente, porque o plano original de Deus era totalmente diferente. A vontade perfeita de Deus, meus amigos, isso vai longe. Então, veja, esse artigo eu concluí, parei ele por aqui, mas eu vou repetir essas últimas palavras que está escrito nele. A qual essa natureza da carne, chamada nessa palavra grega, né? Que eu cito como está aqui, mas pode ser que a pronúncia seja outra, como parousia, não é esta a pronúncia, é parousia, mais ou menos isso. Doxa, doxia, eu não sei as pronúncias, nem isso não leva a entender melhor o assunto, basta saber o significado, né? Mas esta palavra sobre esta velha natureza, nesse artigo 9 da Igreja da Inglaterra, ele diz: a qual essa natureza da carne, alguns expõem ou apresenta ela como a sabedoria. E isto é verdade, porque foi o que Eva buscou, mais conhecimento e sabedoria, fora de Deus. Alguns apresentam isto como sensualidade, entende? Então você veja que a sensualidade domina hoje o mundo. Alguns o afeto ou desejo da carne. Todas estas coisas não estão sujeitas à lei de Deus. Sensualidade, o afeto da carne, o desejo da carne, todas essas coisas, a sabedoria, o conhecimento humano, essas coisas não estão sujeitas à lei de Deus. Agora, você entendeu essas palavras de Paulo? Observe isto. Se você não está sujeito a alguém, por que você prestaria homenagem? Quando se diz não reine o pecado em vosso corpo mortal, porque quando o pecado reina, você então está dominado por aquele reino, você se torna escravo daquilo. Então, quando você está sob a vontade de Deus, você está sujeito a esta lei. A lei de Deus se domina. E quando eu falo a lei de Deus, eu estou me relacionando, eu não estou relacionando isto simplesmente, exclusivamente ao decálogo, aos 10 mandamentos ou ao Antigo Testamento. Eu estou relacionando isto à lei do Deus Todo-Poderoso, que antes de ser escrita na terra já estava estabelecida no céu e que não pode ser mudada. Entende? Então, por estas coisas não está sujeita à lei de Deus. Então as pessoas fazem sem estar nem se importando com o que está nas Escrituras, a qual nos mostra a vontade de Deus. Então, o artigo, assim, este artigo que eu acabei de citar para vocês, ele está de acordo, de uma forma categórica, com a palavra de Deus, que declara em Romanos 8:7 que mente carnal é inimizade contra Deus, que não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode sujeitar-se. E por não se sujeitar à lei de Deus, não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Você só agrada a Deus obedecendo. Você só agrada a Deus se sujeitando a esse Deus, mostrando a sua humildade. Entende? É como se você, como uma formiguinha, quisesse derrubar, não um elefante, mas não sei que tipo de animal poderia mostrar em termos de grandiosidade com respeito a uma pequena formiga. Mesmo assim, nunca, por mais que você encontrasse algo grande, um ser grandioso, para comparar com um tamanho minúsculo e insignificante de uma formiga, mesmo assim isso nunca chegaria próximo, por milésimo de que você possa imaginar, entre a sua pequenez e a grandiosidade do Deus que enche os céus e a terra. Agora, meus amigos, o profeta de Deus, na mensagem Adoção, no volume intitulado Manifestação dos Filhos de Deus, pela tradução da palavra original, está no parágrafo 135.
o profeta diz assim: Ele nos chamou, e quando dizemos, Deus, estávamos perdidos e aniquilados, nós nem mesmo tínhamos uma mente para salvar a nós mesmos. Nós éramos a natureza, ou por natureza, o porco. Para começar, nós éramos porcos. Imundícia, sujeira, lama, lodo, pecado. Isto, no final, foi eu que disse, não é o irmão Bruno. A citação dele termina quando ele diz assim: para começar, nós éramos porcos. Mensagem, manifestação dos filhos de Deus. Agora, vamos continuar sendo porcos toda a vida? Ou será porque nós nos limpamos um pouco, achamos que já somos ovelhas? Um porco pode ser dado banho nele. Se for tempo de calor, ele vai gostar da água. Ele pode até ficar limpo, cheiroso, escovado, coisa linda. Se porco pudesse ser lindo, não é? Mas, meus amigos, na primeira oportunidade que ele tiver, quando ele sentir o cheiro da lama, do esgoto, ou seja o que for, isto o atrai. Não é simplesmente porque o porco é nojento, é porque a sua natureza é essa. Entende? Aquilo que para outro causaria asco, ânsia de vômito, para ele é uma delícia. A mesma coisa é conosco. Quanto mais você sobe com a natureza mudada, a natureza de águia, quanto mais você sobe no conhecer de Deus, no aprendizado de Deus, então você pode ver o quanto que esse mundo está sujo. Isso te causa mal-estar. Mas enquanto isso, as pessoas estão se deliciando com as coisas aqui de baixo. A mente é a fonte dos pensamentos. A mente é a fonte dos pensamentos. Entende? Por isso, quando a Bíblia fala do coração, ela está falando disso. Por isso que é o pensamento do seu coração. A mente é a fonte dos pensamentos. E os pensamentos são a fonte das suas ações. É bom aprender essas coisas para você saber porque você age de determinado jeito, de determinada maneira. A tua mente é a fonte dos teus pensamentos. Teus pensamentos é a fonte de tuas ações. Você simplesmente não caminha só por caminhar. Você pensou em caminhar. Entende? Você simplesmente não pega porque você... Primeiro você pensou. A fonte de tuas ações é teus pensamentos. Então, a mente carnal, como uma consequência, essa é a parte da carne da qual nós pensamos, e seus pensamentos são sempre contrários a Deus. Seus pensamentos se é de uma natureza carnal, pensamentos carnal. E tem como as palavras conclusivas do artigo citado, que nós citamos agora há pouco, a natureza do pecado está ali. Então você pensa com uma mente carnal. E com uma mente carnal, teus pensamentos serão voltados apenas para a carne, para este mundo, para as coisas rasteiras. E isso nos traz ao último dos nomes dado à velha natureza, que desde o primeiro culto, esse sendo o culto de número quarto culto, se não me falha a memória, sobre esse tema, sobre as duas naturezas, nós tivemos muitos nomes, muitos títulos dentro desses 3 ou 4 cultos. Não é? E um dos nomes que é dado a esta velha natureza na Escritura é pecado. Pecado. Você pode chamar de mente carnal, de velha natureza, natureza de porco, natureza pecaminosa e tal, mas resume-se nisso, pecado. Então, nós devemos distinguir entre pecado e pecados. Observe isto, como um irmão que nos ouve pela internet disse, estamos sempre prosseguindo. Eu tenho entendido que no nosso aprendizado quanto à doutrina das Escrituras, estamos sempre andando, seguindo, aprendendo. É aprender ou aprender. Observe, nós precisamos distinguir entre pecado e pecados.
Pecado é a raiz dos pecados. Pecado é a raiz. E pecados são os frutos. É como aquilo que temos ouvido recentemente, que não é o fruto, entende? Não é o fruto da árvore que faz a árvore ser ruim. Ou não é porque o fruto é ruim, entende? Mas aquele fruto é ruim porque a árvore é ruim. Ela só simplesmente está mostrando que tem. Em outras palavras, quando você pega aquele fruto e sente que ele é azedo, então você sabe que aquela árvore tem uma natureza azeda. E ela não poderia dar um fruto doce, sendo que ela tem uma natureza azeda. E isso está estabelecido nas palavras de Jesus e também nas palavras do apóstolo Tiago, que não pode de uma mesma fonte você tirar água doce e água salgada. Não, senhores, ou fica misturado, não é? Ou uma coisa e outra, e quando se mistura você não tem nenhum e nem outro. Mas se estamos falando entre natureza pecaminosa e natureza do cordeiro, então as duas não podem estar misturadas, porque Deus é ciumento, entende? Ou uma coisa ou outra. Então precisamos distinguir entre pecado e pecados. E assim como a mente é o fruto dos teus pensamentos e os teus pensamentos é o fruto de tuas ações, então pecado é raiz, é a raiz. E pecados são os frutos que vêm desta árvore ou desta raiz. Na epístola de Paulo aos Romanos capítulo 1, versículo 16, e também no capítulo 5, versículo 11, vamos citando assim, não teremos tempo para entrar em detalhes, mas as pessoas depois poderão estudar isso detalhadamente. Nessas duas escrituras, eu posso lê-las já, Romanos 1,16 e capítulo 5, versículo 11, nestas duas escrituras está tratando de pecados, que você agora já sabe que são frutos do pecado. Nessas duas escrituras, considerado como o resultado da velha natureza, que está falando sobre pecados, que é o resultado da velha natureza, a qual ela trata de nos mostrar, para mostrar para nós como eles ficam e como Deus pode ser o justificador do pecador, que é ainda salvo em princípios de fé, ao invés de princípios de lei. Porque uma vez que você nasce com essa natureza pecaminosa, e por não estar sujeito à lei de Deus, então simplesmente você, sendo um fora da lei, a lei te pega e te prende. E acabou. E dali só julgamento. E o julgamento não será nada bom. Mas quando o Senhor Jesus te apresentou então a graça, um favor imerecido que você não merecia, então agora ele disse, olha, ao invés de usar os termos da lei, da santa e bendita lei de Deus, e simplesmente te aprisionar e te condenar, sendo que você é filho, mas está aí com essa natureza revoltada, pecaminosa, entende? Eu te concedo um favor que você não merece, eu te concedo a graça. E agora a graça é te oferecida, e isso só terá efeito sobre você se você aceitar isto por fé. E fé é uma revelação, é algo que é revelado a você. E aí não importa o quanto que o mundo diga ao contrário, quanto a tua natureza lute contra isso, mas lá no teu interior está aquilo: Deus me salvou por sua graça, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso é um dom de Deus, é uma dádiva, é um regalo, é um presente, é algo que Ele te dá. Então você aprende pelas Escrituras que você está sendo salvo pelos princípios de fé e não pela lei. Então eu vou ler Romanos 5, versículo 11. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Aliás, estou lendo o versículo 7 e 8. Né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, no fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então você vai entender, de acordo com Romanos 5, versículo 12 e 8, versículo 39, na escritura de Romanos 5, 8 e Romanos 8, 39, ali não está tratando agora de pecados, mas fala agora do pecado em si, que é a velha natureza, a raiz. Porque embora se justifique ao pecador em Cristo, todavia o funcionamento da velha natureza e experiências do conflito vai entrar sempre conflitante, vai estar sempre de uma forma conflitante com a nova natureza que está tentando se sobrepor ali. E quando eu digo se sobrepor, é porque é algo que vai sendo colocado aos poucos, em camadas, em camadas. Diferente do pensamento religioso normal, comum, que diz que você aceita Cristo, acabou tudo. E as pessoas não sabem que isso é um processo. E por elas não saberem que é um processo, apenas se filiam a uma igreja e acham que já estão salvos. Quando Pedro disse, acrescentai o quê? A vossa fé, a virtude. Em cima da virtude, conhecimento. E assim vai, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E vai prosseguindo até a estrutura, a construção. Esta casa espiritual de Deus chega a estar pronta, perfeita, acabada. Esta é a diferença. Então, meus amigos, o objetivo desta sessão, desses temas da Escritura que estamos mostrando, é ensinar a cada um de nós que, embora, mesmo vendo os frutos, estamos para olhar a velha árvore como se houvesse morrido. Veja isso agora, vamos aprender este segredo. Se você sabe todas essas coisas e sabe que você está em processo de adoção, você descobre que é um mistério predestinado por sua vontade. Entende? Você descobre que é tempo de manifestação dos filhos de Deus. E você vai prosseguindo nisso, até que se chega a ele ouvir. Quando você se torna, então, uma expressão do Pai, a ponto de você se tornar um eco vivo do ensinamento, da mentalidade de seu Pai. Então você vai observar que constantemente você pode olhar para esta árvore, e árvore fala de pessoa, do homem, de você, e você vai descobrir que parece que tem alguns frutos ali que não deveria estar. Entende? Parece que tem algo ali que não está certo, falta alguma coisa ainda. Mas, você sabendo que esse processo está prosseguindo, você tem que olhar a velha árvore como se ela houvesse morrido. E continuar testificando que você está morto em Cristo. Morto em Cristo. Por isso, lembrando disso, nós temos que morrer, 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 morrer 7 vezes, ele disse. Ele chegou a dizer, temos que morrer todo dia, porque ele estava citando de Paulo. Todo dia eu me sinto assim, morrendo, morto em Cristo. E uma coisa morta que parece que não tem vida, mas se ainda tem um resquício de vida ali, aquilo pode voltar. Está respirando pelos aparelhos, mas ainda o aparelho está mostrando um tiquezinho ali, uma coisinha que ainda tem algo lutando. E enquanto estiver lutando ali, tem uma esperança, pode acordar a qualquer momento. E muitos passam 7 anos, 10 anos em coma, até que volta a si depois. Quem sabe muitas dessas velhas naturezas estão em coma. Houve o abalo, teve um impacto muito grande aí, com esse trem da vida, não é? Com esse trem da palavra que vem com toda a força e deu uma pancada e aquilo parece que ficou em coma. E daí a pouco você descobre que está brotando um galhinho aqui, está brotando ali, um frutozinho aqui que não corresponde com os frutos do Espírito, que é amor, benignidade, paz, bondade e todas essas coisas. Você conhece isso nas Escrituras, nos livros de Paulo. Então você descobre que aquela velha natureza está querendo se sobressair. E se você deixar, daí você descobre que nada de mudança foi produzido.
porque a raiz todavia ficou. E se a raiz ficou, ela pode brotar a qualquer hora. Corta-se uma árvore, mas a raiz está lá aprofundada. E daí a pouco começa a chover sobre aquilo, e terra e tal, daqui a pouco brotou um galinho. Mas eu não cortei essa árvore? Cortou. Mas o problema é que a raiz ficou estabelecida nas profundezas. Então observe que as palavras de João não foi cortar a árvore pelo tronco, foi na raiz. O machado está posto aonde? Na raiz. Se não for cortada pela raiz, então pode ter certeza, parece que morreu, mas no entanto, não foi, aquilo brota um galho lá. E aquilo vai crescendo e vai sufocando a semente. A mudança está, meus amigos, em nosso lugar ante Deus. Estamos de pé agora vamos dizer assim, em um voo diferente no nosso aprendizado. Então, se você for olhar para as suas obras, entende? Quando você descobre que essa natureza antiga tenta brotar de algum lugar, alguma forma de caminhar, alguma forma de se comportar, que você sabe que não é próprio da natureza cristã, aí você vai olhar para as suas obras. Então você terá que ser condenado pela lei de Deus, que você está se tornando um fora da lei. Você tem que urgentemente então recorrer à graça de Deus. E agora, sabendo que você não está caminhando pelas obras, mas pela fé. E por fé contamos isto. Embora a carne ainda esteja em nós, ou embora ainda estejamos nesta carne, nós não estamos na carne. Não estamos na carne. De forma nenhuma. Precisamos a cada dia colocar para fora isto que Deus está vivificando a cada dia dentro do nosso ser, a natureza de seu filho, a natureza de um filho obediente. E apesar dos frutos que de vez em quando você percebe em você, que você sabe, não é da boa natureza. Isto agora não é da boa natureza. Isto agora não pode ser de Deus. Isto que eu acabei de fazer, isto que eu acabei de falar, isto que eu acabei de imaginar, não pode, porque você conhece a palavra. Se esse tipo de fruto, de alguma forma, começar a brotar em você, nós cremos também, quando ele nos ensinou que a árvore, em sua vista, está condenada. Observem as palavras de Jesus. Quando ele olhou para aquela árvore, e ele disse: você murchará, nem um fruto virá de ti. E no outro dia ela estava seca. No outro dia ela tinha murchado, caído da folha, estava secando-se. E Jesus disse: se você tiver fé, você fará do mesmo jeito. Então, sendo que fé é uma revelação, e temos que caminhar pela fé, então observe o que nós temos aprendido pelas Escrituras. Se você está diante de Deus e você sabe que Deus está presente e tem vindo, tem baixado nesse tempo final para mudar nossa natureza, como disse o profeta na mensagem: quem é esse, Melquisedeque? Este que vem na forma do pilar de fogo para mudar nossos corações. Então observe, na vista dele e em sua vista dele, essa natureza já secou, já morreu. O problema é nós. E William Branham disse: irmão e irmã, às vezes você vem para a reunião ou para a fila de oração e você pede oração e você diz: nossa, eu me senti tão bem, eu estava tão bem quando oraram por mim, ou quando me ungiu, ou tudo o que foi, mas depois de um dia ou outro a coisa ficou pior, eu estou piorando, estou me tornando pior. E ele disse: assim como tua fé trouxe a cura, a tua incredulidade trará de volta o problema, trará o demônio de volta. E o estado será pior do que o primeiro. Todos nós já ouvimos ele ensinar isso em seus sermões, como também naquele: o fundo clama a outro fundo. Então observe. Se tem sido introduzido um novo enxerto, para chegarmos à conclusão disso aqui, porque deixe-me ver quanto tempo nós temos, eu já estou para encerrar. Observe. Tem sido introduzido em um novo enxerto. E o enxerto, você sabe, pega-se um galho, coloca entre outro ali, enxerta e tudo mais. E quando isso é feito, aquilo começa a viver.
se for numa estação própria, feito por quem sabe fazer. E se Deus colocou em nós esta natureza, esse enxerto que é colocado, vamos falar assim em termos bem fáceis, só pode produzir frutos de Deus. Frutos de Deus. Tá. Enquanto tudo o que produz a velha ação sob o enxerto está sem valor. Imagine que agora você está nesta luta com essas duas naturezas. E a natureza de Deus está ali, e a velha natureza está ali, e as duas estão lutando uma contra a outra. Imagine isso. Sendo que essa natureza de Deus que está sendo entranhada, vivificada em você, só pode produzir frutos de Deus, então você terá que ter discernimento próprio. E quando se tem discernimento próprio, Paulo disse: examine-se cada um a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Então você pode muito bem examinar a si próprio e saber que tipo de ação é da natureza divina e que tipo de ação é da natureza antiga, da qual você tem que se livrar, passar por cima dela. Enquanto tudo que produz a velha ação sobre o enxerto está sem valor, então aquilo rapidamente precisa ser cortado, podado, não por você, mas pela mão do grande jardineiro. Cada vez que aquela velha natureza tenta se sobressair e pensamentos antigos, ideias antigas, formas antigas de viver, de tratar e tal, quando aquilo começa a brotar, então, se você está nesta luta, como Paulo estava, como todo filho de Deus tem que estar, então você terá que dar lugar ao jardineiro para que ele corte este galho da velha natureza que tenta sair. Uma vez que você está num corpo de carne, você sabe que tua alma, teu espírito foi redimido, mas a carne ainda não. Por isso, a terra geme esperando a adoção do Filho de Deus, quer dizer, a redenção do nosso corpo. Então a raiz está ali, a raiz do problema está ali, e sempre vai querer colocar um galho para fora. E é o momento de você chamar o jardineiro. Liga lá, não é? Oh, você trabalha com jardinagem e tal, tem umas plantas aqui que estão crescendo por cima do muro, meu jardim está feio e tal, então o jardineiro vai, trabalha ali, fica tudo lindo, fica bonito aquela mansão. Agora, meu filho, se você não chamar o jardineiro para podar isto, amanhã ou depois, o povo nem sabe que aquilo é uma casa, parece uma floresta encantada, né? Uma coisa antiga. Por isso o jardineiro vai e cuida da plantação, e cuida tudo, poda tudo certinho, tira os galhos antigos, os galhos velhos, aquela coisa, deixa tudo lindo, tudo bonito. Se isto não for feito conosco constantemente, por que não dizer diariamente? Se sempre o jardineiro não for convidado para trabalhar, lembra o que Jesus disse? Meu pai trabalha até agora e eu também? Se não for convidado o jardineiro para constantemente estar podando este galho, cortando essas aparas, essas coisas que tentam se sobressair, meu Deus do céu, daqui a pouco você nem sabe quem você é, porque não parece mais uma moradia, está abandonado. Está abandonado. Agora você sabe quem é o jardineiro? O jardineiro é o que cuida, tira as ervas daninhas, apara, carpina, e foi o que Jesus disse: eu sou a oliveira verdadeira, e meu pai é quem? O lavrador. E meu pai é o lavrador. Toda planta que meu pai não plantou será cortada. Então esta velha natureza que não é de Deus, se você deixa Deus trabalhar em sua vida, isto será cortado. Porque nós somos sua agricultura, foi o que Paulo disse, somos lavoura de Deus. E ele então une em nós a sua nova natureza, e nós lhe cremos, como ele nos disse, que todas as obras maravilhosas a qual ele tem forjado, trabalhado em nós, para colocar o caráter da nova natureza, colocando fim assim à antiga natureza, para que tua mente carnal fique sempre por baixo, por baixo, por baixo. E a cada dia que vai passando, você vai percebendo que você já não está pensando em termos humanos, em termos terrenos, mas em termos sobre-humano, fora dessa terra, em termos extraterrestres.
você estará pensando em termos celestiais, não em pensamentos aqui da terra, mas em pensamentos do céu. Ele disse: assim como o céu está longe da terra, assim está os meus pensamentos dos vossos pensamentos. Mas essa longevidade, essa distância tão alta, ele disse: eu vos darei um novo pensamento, vos darei um novo coração, que é uma nova maneira de pensar, vos darei um novo espírito e colocarei em você o meu espírito. Amém. Só assim, então, você poderá dizer como Paulo: não mais vivo eu, é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo, aonde você está, Paulo? Está no céu, no reino encantado, sem problemas, livre de tentações? Diz: não, a vida que eu vivo na carne, mas agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe uma vez mais, é a minha oração, no nome de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé. Que o Senhor vos ajude e vos abençoe hoje e sempre. O hino de número 6, enquanto estamos nos despedindo, vamos cantá-lo. Tu na maldição da cruz elevaste teu amor, e rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa ao transgressor. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. O maligno tentador e o autor da perdição, do pecado, mal e a dor, da doença e aflição. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. Tu levaste, ó bom Jesus, o pecado, o mal e a dor, e a doença sobre a cruz. És o grande Salvador. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. Deus é bom, quer sempre o bem, oprimido pecador. Ao nenhum em si Deus tem. Deus é luz, Deus é amor. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. Senhor, nós te agradecemos, Pai bendito, por tua graça e por tua misericórdia para com cada um de nós, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia, no nosso convívio com as pessoas, quando interagimos uns com os outros,
que possamos manifestar a Tua vontade, Tua palavra, ó Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas. Ó Senhor, nós queremos ser pessoas melhores, como filhos e filhas do Senhor. Ajuda-nos a sermos um exemplo entre os demais, a ser irmão entre os irmãos, a ser, ó Deus, um daqueles que levam adiante a vontade do Senhor para os outros, para que todos possam ver em nós qual é a Tua vontade para esse mundo, assim como Tu mostraste qual era a Tua vontade quando enviaste Teu Filho ao mundo e Ele falou o que ouviu de Ti.